Olá, meus queridos, agindo Deus, quem impedirá, agora com mais um Pix. Anota aí o nosso Pix pelo celular, 41 99 292 3296, 41 99 292 3296, novo Pix para você abençoar o Ministério Agindo Deus. Que Deus te prospere muito e você vai ser surpreendido. Um abraço a todos. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Mensagem de Deus para o seu coração. Por que devemos orar? Por que a gente deve orar? A oração, meus amados, a oração é a sua maior arma. A oração é uma visita ao seu Pai, a Deus. A oração põe medo no coração de Satanás, que é o nosso adversário. Então, Deus espera sua oração. Entendeu? É a mais poderosa forma de mudar o destino de sua vida. Você pode ser proibido de fazer muitas coisas, mas ninguém pode impedir você de orar, de falar com Deus. Você pode orar e falar com Deus em qualquer lugar que você estiver. Então eu creio que a oração é o único caminho para a paz verdadeira e a força diária. Então, por que devemos orar então? Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Jesus, ele contou em Lucas 18, verso 1, uma parábola sobre a importância de orar e nunca desfalecer. Então a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos orienta que devemos orar sempre, não parar nunca. Entendeu? Talvez você começou a orar agora recentemente, teve um levante, uma luta, eu vou parar. Não. Tem outros que dizem assim, eu comecei a orar, parece que piorou, mas sabe por quê? Porque você está mexendo no mundo espiritual, compreende? O diabo, Satanás, as forças do mal, ele não quer, essas forças não querem que você ore, que você busque o poder do alto, que você busque a presença de Deus. Então Deus está sempre recomendando, ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você precisa ter a prática da oração diária. Não apenas a oração de ficar pedindo, mas a oração de gratidão, de agradecimento, a oração em que você pede para você, para sua família, a oração em intercessão, quando eu oro pelos outros, em nome de Jesus, em prol de carências dos outros, é o que a gente faz aqui, né? E tem um texto na Bíblia, em Atos capítulo 12, que diz o seguinte: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele.
E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Você viu aqui? Então existia um grupo de irmãos da fé, de familiares unidos na casa da Maria, a mãe de João Marcos. Eles estavam clamando, eles estavam intercedendo na casa, orando, clamando, buscando, pedindo direcionamento de Deus, pedindo a bênção de Deus para aquele momento de perseguição que o povo de Deus da época estava passando. E Pedro, o líder, apóstolo Pedro, preso. Ele já estava na lista ali para ser morto. Mas a igreja orava. Para você ver o poder da unidade da oração com propósito. Quando você ora com propósito, quando você ora conforme está na palavra de Deus, vai ter resposta. Oração que não é respondida, ou é oração que não está sendo feita conforme os propósitos de Deus, ou é porque ainda não chegou a hora da resposta. Tem várias opções, essas são as duas principais. Quando você está pedindo algo, intercedendo por algo, e algo não está acontecendo, ou é que essa oração não está sendo correta, ou seja, Deus não está aprovando a intenção dessa oração, ou é porque não chegou a hora ainda. Entendeu? No caso aqui, esse grupo, essas famílias estão na casa de uma pessoa, que dá o nome aqui da Maria, mãe de João Marcos, estavam reunidos e orando. Não estava reunindo fofocando. Não estava reunidos e fofocando, falando mal dos irmãos, falando mal dos outros. Que tem gente que se reúne para falar mal dos outros, para denegrir o próximo. Aí Deus não habita numa conversa dessa. Deus abomina essas coisas. Aliás, no livro de Provérbios, se você está lendo direitinho, o capítulo 6 de Provérbios, até vou ler aqui para você, quem sabe passou batido, né? Aqui dá uma dica, que olha que interessante. Provérbios 6, a partir do 16, olha que coisa impressionante. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas aborrece. Quais são essas 6 coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa que profere mentiras. 6 coisas. Essas 6 coisas Deus ele aborrece, entendeu? E a 7ª ele abomina. Qual que é a 7ª que ele abomina? Quem semeia contendas entre irmãos. Quem semeia contenda entre irmãos. Por que Deus me fez ler isso aqui agora? Em contraste com os irmãos que estavam orando. Porque eles estavam na casa, reunidos, orando, clamando a graça de Deus, a misericórdia, o favor de Deus, em prol de Pedro, que estava sendo perseguido. Ele era o líder da igreja na época, né? Ou seja, então eles estavam clamando, e Deus ouviu a oração. Deus mandou um anjo lá, e se você está prestando atenção na leitura bíblica, eu li toda a história. Deus manda um anjo lá, abre a prisão, solta Pedro, coloca ele na rua. Quando Pedro deu por si, era de fato um anjo que livrou, não era sonho, não era visão, era algo real que havia acontecido com ele. O que nós temos que aprender? Que quando você ora sozinho, ou quando você se reúne com pessoas de verdade, de fé, que reúne para orar de verdade, em prol de projetos de Deus, a coisa acontece, a coisa flui. Entendeu? A coisa vai acontecer. Jesus ele diz, Jesus diz aqui, no Evangelho de São João, ele recomenda que, olha que dica bacana, está tudo nas Escrituras, temos que aprender
a ver o manual aqui, ó, tá certo? João 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você viu essa conexão? Jesus está dizendo, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras, os meus ensinamentos estiverem em vós, ou seja, se você estiver cumprindo os meus princípios que eu estou passando para vocês, pode pedir o que você quiser, você vai ter. É o que quiser, está escrito aqui, não é, é só isso, só... Não, está dizendo aqui, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, irmão. Quero ser profeta na sua vida que crê. Você que está pedindo a casa própria, é um direito seu. Ontem, em nosso discipulado, uma das participantes, ela disse, pastor, o senhor orou por mim. E ela contou a situação que estava enfrentando com relação à venda de um imóvel para comprar outro e tal. E eu orei, Deus me inspirou, foi algo profético. E eu disse, irmã, daqui 30 dias você vai estar com a chave na mão. Mas dito e feito, ontem ela testemunhou. Pastor, já comprei, está tudo certo, está no meu nome, escritura, tudo certinho. E já estou mudando para a nova residência. É isso aí. Então tudo. Então peça com fé a salvação da sua família. A questão da salvação, é um dos maiores milagres, é a pessoa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Quem faz a obra é o Espírito Santo, mas você deve continuar orando pela sua família. Quem salva é Jesus, quem convence é o Espírito Santo, mas a oração você faz, ore. Como Jesus salvou você, Jesus pode salvar a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então esse povo orava, clamava, entendeu? E Deus agiu. Então a oração do cristão, né, tem autoridade sobre o inimigo. Ore crendo em nome de Jesus. Ou seja, a oração também, a oração muda o seu mundo interior, exatamente. A oração, a paz e a presença de Deus preenche o seu coração. A oração também muda as circunstâncias externas, ou seja, a mão de Deus move as pessoas ao seu redor e milagres começam a acontecer. É a oração, esse tema oração é muito amplo, aqui eu estou apenas abordando assim bem por cima, um resumo aqui para você entender a importância de você buscar a Deus. Então, meu amado e minha amada, se você tem o hábito de todo dia falar com Deus, continue, não pare, não desanime, entendeu? É assim que funciona, não podemos desanimar. Olha outro dado importante sobre a oração. A oração agrada o coração de Deus. A oração agrada o coração de Deus. Porque você vai falar com Ele, com o Todo-Poderoso. E você fala e Ele vai responder. Você pede e Ele vai dar uma resposta. Pode ser um grande não, pode ser um grande sim e pode ser um grande espere, acalma, mas vai ter resposta. A oração alivia você. É o que eu falei agora há pouco e vou repetir. Mateus 11, 28. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então quando você ora, o seu espírito recebe o alimento fundamental, ou seja, o pão da vida. O pão da vida que é Jesus. O pão da vida que é a presença de Deus. Então a oração é tão necessária para o seu espírito quanto o alimento é para o seu corpo. Vou repetir isso aqui para você. A oração é tão necessária para o seu espírito quanto o alimento é para o seu corpo. Então, ore, busque, clame, agradeça. Outra coisa, a oração abençoa os outros. Olha o que diz 1 Timóteo 2:1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, quando você apresentar diante de Deus as necessidades dos outros, não só tais necessidades serão satisfeitas, mas você será satisfeito também. O que diz Jó 42:10? E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó
outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Entendeu? Você ora para os outros, Deus te abençoa também. E por último, a oração abre as portas para Deus mostrar coisas grandes e poderosas. O famoso texto, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus amado e querido, graças te dou por mais uma manhã profética, mais uma manhã de fé e milagres. Graças te damos por termos a tua palavra que nos dá direção, que nos dá orientação. Portanto, nós não estamos perdidos, pelo contrário, estamos seguros e bem orientados pelo Senhor através das Sagradas Escrituras. Senhor, libera uma unção de milagres e maravilhas neste momento, em que as pessoas receberam esta instrução da importância da oração, da importância de buscarmos a Deus. Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua glória nesta casa, nesta família e neste que me ouve agora e que está orando com a gente ou recebendo esta oração da fé, a oração da intercessão. Libera, Senhor, salvação, libertação, cura divina, restauração, provisão financeira, socorro financeiro, que a bênção do Senhor Jesus alcance a todos que nos ouvem e que estão fazendo a sua campanha de fé com a gente pelo rádio e também pelo nosso canal no YouTube. Libera, Senhor, o teu favor, milagres criativos. Colocamos diante do Senhor todos os pedidos que estão chegando. Desde aqueles, ó Pai, das pessoas que estão neste momento no hospital, passando por uma cirurgia, Pai. Ilumina e dê sabedoria à equipe médica para que eles façam corretamente a parte deles e que o Senhor faça aquela parte que o médico não pode fazer. Libera uma unção favorável, Senhor, para abençoar e proteger a todos que nos ouvem e que nos recebem com tanta alegria esses momentos de fé, de orientações espirituais, de adoração e de orações. Libera, Senhor, um grande despertamento espiritual no meio do teu povo, no meio da tua igreja, no meio dos teus filhos e filhas. Abençoa o ministério Agindo Deus, quem impedirá. Abençoa os agentes de Deus em forma de dízimos, ofertas, tijolinho da fé, e a todos que têm orado pela gente também, que tem sido intercessores fiéis. Abençoa essas colunas poderosas, renove as forças de todos e hoje ainda todos sejam surpreendidos. Abençoa os comerciantes, comerciários, a indústria, o comércio, a loja, o empreendedor, o trabalhador, a trabalhadora, o autônomo, o profissional liberal. Deus, que seja um dia de grande faturamento, de bênçãos também na área econômica e financeira dos teus filhos e filhas. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa. Abençoa o documento, seja esse contrato de compra e venda, a escritura da casa, a compra de um carro, enfim, tudo que envolve documentos. Dê a todos nós sabedoria do alto, sabedoria para administrar, sabedoria para resolver problemas, e que a tua graça, favor e bondade seja sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.